Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Pessoal que está assistindo ao vivo, pessoal que está assistindo a reprise. E hoje nós vamos falar sobre quantidade de horas que são necessárias para que você seja aprovado. Então, se você tem dúvida se a quantidade de horas que você está estudando é suficiente, se você tem dúvidas de se existe uma carga horária ideal para você estudar ou não para conseguir ser aprovado, fica aí que essa live vai ter muita informação importante para vocês. Então, hoje aqui o nosso objetivo é a gente falar sobre, primeiro, existe realmente uma quantidade de horas necessárias, corretas, mínimas para você ser aprovado. E segundo, eu também vou trazer aqui algumas orientações para ajudar vocês a organizar melhor a rotina de vocês e algumas breves orientações quanto a cronograma de estudos, tá? Porém ligado à carga horária e não necessariamente divisão de matéria. Divisão de matéria a gente vai deixar para uma outra live. Ok, gente? Deixa eu só ligar meu Wi-Fi, que agora que eu percebi que eu estou no 4G e meu sinal não tá muito bom. Peraí que vai dar uma travadinha, mas tá tudo bem. Voltando, eu fiz uma besteira, eu ia botar o celular no modo avião e eu, na verdade, desliguei o Wi-Fi do meu celular, eu fiz o contrário. Vou aqui botar, ó, para o pessoal que tá entrando agora, sejam todos muito bem-vindos, muito boa tarde. Vou colocar aqui o tema nos comentários, tá bom? Para quem não me conhece, tá chegando agora no perfil, meu nome é Débora Cal, eu trabalho com desenvolvimento emocional e também de técnica de estudo para concurso e OAB há mais de 6 anos, esse ano eu completo 7 anos no final. Então aqui o meu objetivo é sempre estar trazendo informações importantes e orientações para que vocês possam estudar da forma correta, tanto falando quanto a parte emocional, como também da técnica de estudo, porque a gente precisa unir os dois. Os dois lados são extremamente importantes. Não tem como a gente falar em aprovação de concurso sem a gente olhar para o emocional, a gente entender como a gente está se comportando, o que a gente está sentindo e que não está sendo, não está ajudando a conquistar aquilo que a gente deseja, mas também é importante a gente olhar para a técnica. Então as lives que acontecem sempre às terças e quintas aqui no perfil, 13h, elas vão ter temas variados dentro de inteligência emocional e também técnica de estudo. Hoje a nossa live vai falar sobre, então, quantidade de horas. Não vamos demorar mais, porque, até entrei um pouquinho atrasada, mas o nosso objetivo aqui hoje, então, é falar de carga horária. Fiquem à vontade para participar. Mandem coraçãozinho, ó, clica aqui no coraçãozinho e segura, mandem coraçõezinhos o tempo inteiro sem parar, que esse coração é o meu termômetro, inclusive, para eu saber se tá tudo bem, se vocês estão gostando, se vocês estão concordando com o que eu tô falando. E se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem fazer qualquer comentário, pode colocar aqui no chat, tá? Fiquem à vontade. A nossa live tem sempre o combinado aqui, a gente fazer uma live rapidinha de 20 minutos a meia hora, para que não atrapalhe também a rotina de vocês, me seja bem objetiva e direta. Vamos lá então começar sem mais delongas. Já vou começar direto falando, tirando uma dúvida que eu recebo constantemente, de vocês em direct, caixinha de perguntas, no início das mentorias dos meus cursos, se existe uma quantidade certa de carga horária mínima para se estudar. Não, gente, não tem. Para você ser aprovado, não tem quantidade mínima, tá? Já tive alunos que foram aprovados estudando 2 horas por dia. Já tive alunos que foram aprovados estudando 8 horas por dia. Débora, mas necessariamente esse aluno que estudava 2 horas por dia, ele demorou muito mais do que o de 8 horas? Não. O de 2 horas, por exemplo, ele passou em 7 meses. A aluna que eu tive, que estudava 8 horas por dia, ela completou, pegando tanto o processo dela antes de mim, de começar com as minhas orientações, e depois, ela fez 6 anos de estudo. Óbvio que foi acelerado quando ela veio, para o processo, veio para o meu acompanhamento. Mas o que eu quero mostrar para vocês o que faz a diferença de verdade não é a quantidade de horas que você estuda, mas sim a qualidade que você tem de estudos na hora que você senta para estudar.
Contudo, é muito importante que na hora que você vá definir a sua carga horária de estudos, você se atente a pontos mínimos, critérios mínimos que precisam ser observados, como, por exemplo, quantas horas de verdade você tem disponível. Porque algo que eu vejo muito comumente acontecer é vocês acharem que, por exemplo, eu chego em casa, vamos pensar numa rotina normal, né? Porque agora muitas cidades estão em lockdown, não sei como é que tá no seu caso, mas vamos pensar que você trabalha fora e que você chega em casa às 5 horas, né? E aí de 5 a, sei lá, às 8 você vai estudar. Muita gente já fala isso. Não, Débora, eu saio do trabalho às 5, então eu tenho livre para o estudo a partir de 5 horas. Já é o primeiro erro. Eu já viro e falo, não, você não tem livre a partir de 5 horas. Você tem que pensar o seguinte, 5 horas você sai do trabalho. Qual é a hora que você chega em casa? Quando você chega em casa, o que você precisa fazer? Eu preciso tomar um banho? Eu preciso comer alguma coisa? Eu preciso, às vezes, descansar um pouquinho? Então, se você sai do trabalho às 5, vamos dizer que pelo menos você vai começar a estudar umas 6 horas, mesmo que você more perto do seu trabalho, né? Então, eu sempre falo, você vai botar e definir a sua quantidade de horas de estudo no tempo exato que você tem condições de ficar sentado estudando, tá? Então, é o horário que você efetivamente tem livre. Não é o horário que você gostaria de ter livre. Não é o horário que você acha que deveria ter livre. Então, Débora, eu tenho 8 horas de estudo livre por dia. Eu posso começar às 8, mas normalmente eu acordo às 9. É difícil para mim acordar às 8. Então, não coloque o estudo às 8. Coloque o estudo às 9. Às 10, na verdade, se você vai acordar às 9, a gente tem que parar de tirar esse véu que cobre os nossos olhos, né, relacionados a concurso, porque tem muito mito. Tem muito mito por aí. Porque você tem que acordar cedo. Porque você tem que estudar de madrugada. Porque quem passa mais rápido, quem não estuda, quem só estuda, quem trabalha tem menos chances de ser aprovado. Você tem que estudar 10 horas por dia, 8 horas por dia para ser aprovado. Tem muitos, não pode ter lazer, não pode se distrair. Todas as datas comemorativas você tem que estar trancado no seu quarto estudando. Existem milhares e milhares de mitos relacionados a concurso público. E o pior, esses mitos, eles trazem muito mais prejuízos do que benefícios. Se pelo menos fossem mitos que nos ajudassem, que fizessem a gente ter mais força de vontade, ter mais coragem, ter mais dedicação, mas não. Eles, em regra, estão ali para minar a nossa energia, para fazer a gente se comparar, para fazer a gente se achar menor, se achar menos capaz. Tô falando verdade ou não tô, gente? Enquanto isso, eu vou tomar meu cafezinho, porque ainda tá cheia a minha xícara. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nisso, né? Prestar atenção no que a gente tá nos pautando. Quais são as regras que a gente ouviu por aí e que a gente está reproduzindo, que a gente está pautando os nossos comportamentos sem que às vezes a gente nem perceber. Então, a gente já partiu aqui do passo inicial, não tem carga horária mínima. A carga horária mínima necessária é a que você tem. Já te falei, já te provei aqui que com 2 horas de estudo eu já tive aluno aprovado em 7 meses. Débora, o que fez? Qual foi o milagre? Não teve milagre, teve relação, teve dedicação. Ele já tinha conhecimento pretérito, que ajudou também ele em 7 meses ser aprovado. Mas a gente tem que olhar e entender que cada um tem uma realidade, cada um tem um momento. E a gente não pode querer generalizar as coisas, né? Achar que pro outro foi assim, pra mim também tem que ser. Pro outro foi difícil, pra mim também vai ser. Pro outro foi fácil, pra mim também vai ter que ser. Não é. Tá? Então, quando a gente fala de carga horária também, tem alguns pontos que a gente precisa dar uma atenção. Primeiro, então, o horário que você realmente pode estar sentado estudando é o seu horário de estudo. Então, não importa se você acha que você deveria começar tal horário, se você não pode aquele horário. Ou se, em regra, você não consegue aquele horário. Sabe, o exemplo que eu dei pra vocês, eu até poderia acordar às 8, mas eu só consigo acordar às 9. Então, tudo bem, o seu horário vai ser a partir desse momento. Porque se é o normal, é o normal.
Mas o que você pode, talvez, é se desafiar. Olha, eu vou começar, ao invés de botar já de cara, acordar 1 hora antes, eu vou começar para acordar 15 minutos antes. Então, ao invés de acordar às 9, eu vou acordar às 8h45. Começa, se acostuma a acordar 8h45. Agora a minha meta é menos 15 minutos, é 8h30. Vai, começa. E com isso você traz um pouquinho o seu horário de estudos para mais cedo. Mas o seu cronograma, ele vai sendo adaptado. Porque isso também é muito importante a gente falar. Quando a gente fala de definição de carga horária de estudos, a gente está falando da quantidade de horas de estudo que você consegue estudar naquele momento. Naquela realidade atual sua. Então, se hoje a sua capacidade, sua possibilidade são 2 horas, são 3 horas, ok. Se isso aumentar, você aumenta o seu cronograma de estudos, aumenta a carga horária. Se isso diminuir, você diminui, você enxuga a carga horária. Não tem problema. A gente tem que parar com essa ideia de que você tem que casar com uma meta. Pegou a meta, casou e pronto, e vai com ela até o fim. Eu já falei isso na última live também. Não é assim que as coisas funcionam. A nossa vida muda, a nossa realidade, o dia a dia, as dificuldades, né? Dificuldades tanto emocionais quanto dificuldades, a realidade mesmo muda. Então a gente tem que se adaptar. Ó, aí a Andréia tá perguntando, qual o melhor horário estudar? De noite ou de dia? Eu vou te fazer uma pergunta contrária, Andréia. Que horas você pode estudar? De noite ou de dia? Aí digamos que a Andréia já... Me responde aí, Andréia, mas enquanto isso eu já vou adiantar possibilidades. Digamos que a Andréia fale assim, Débora, eu posso estudar tanto de noite quanto de dia. Aí eu vou falar, então, comece de dia. Se você pode logo começar o seu dia batendo a sua meta de estudos e não precisar estudar à noite, porque se você tem dedicação exclusiva aos estudos, você não tem que estudar de manhã, tarde e à noite. Você tem que definir a carga horária, se são 6 horas, quantas horas você consegue estudar com constância, de uma forma que você consiga manter aquela carga horária durante todo o tempo, e aí você segue. Mas se você, que nem a Andréia, né, fala, não, eu só posso estudar à noite. Sinceramente, Andréia, importa então pra você se de dia é melhor do que à noite? Se você só tem à noite? Não importa. Não tem diferença, tá, gente? Se é melhor de dia, de noite. Óbvio que quanto mais descansado você tá, melhor, né? Melhor pro aprendizado. Porque pensa, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade diária de informação que ele, não que ele consegue receber, mas que a gente consegue até mesmo se concentrar. Mais ou menos, se a gente juntar tudo, daria umas 8 horas de concentração. Só que uma concentração geral, direta, tá? Óbvio que eu não tô falando de 8 horas corrida no relógio, porque ninguém fica 8 horas de 100% de concentração, né? Então, o ideal é você começar, se você está, normalmente de manhã tá mais desperto, o ideal é que de manhã você comece. Mas Débora, eu só tenho à noite. E aí eu trabalho, eu já começo o dia mais cansado. Paciência, né? Então é à noite que você pode. Então, entendeu, Andréia? Não importa muito qual é, no seu caso, o melhor momento. Importa que você tem o horário da noite para estudar e que é à noite que você tem que estudar. É o horário que você tem que dar o seu melhor. Essa tem que ser a sua preocupação sempre. Qual é o horário que eu posso? Qual é o horário que eu tenho? E dentro da minha realidade, se eu vejo e falo assim, poxa, mas a noite tá muito sacrificante pra mim. Digamos que você estuda de 7 às 10 da noite. De 7 às 10 tá muito puxado, tá muito cansativo pra mim. Poxa, o que você pode adaptar? Eu vou estudar, sei lá, de 7 às 8, vou dormir mais cedo e depois eu acordo mais cedo pra estudar. Eu, por exemplo, tenho uma aluna que acorda todos os dias, 4 horas da manhã. Ela vai dormir mais cedo, ela vai dormir por volta de 8h30, 9 horas, para que ela acorde às 4 horas, comece a estudar e possa depois trabalhar. Então,
é o horário que ela tem, isso é o mais importante. Não importa o quanto ela gostaria. Não importa se para ela 4 horas da manhã é confortável ou não é confortável, né? Vamos combinar que, gente, se adaptar, né? Mudar toda a nossa rotina pra gente acordar às 4 horas da manhã não é muito gostosinho. Mas ela percebeu que ela consegue aproveitar muito melhor os estudos dela se ela fizer isso. Ela percebe que ela vai ter muito mais qualidade estudando mais ou menos ali, até acorda um pouco antes das 4, porque ela começa às 4. De 4 às 7, né, que são 3 horas, do que ela estuda de 7 às 10. Então, se para ela vale a pena fazer isso, se para ela faz sentido, é isso. E foi o que eu falei para vocês lá no início da live. No final das contas, não importa a quantidade de horas. Não importa se tá sol, se tá noite, se tem uma lua ou se não tem a lua ali. O que importa é você tá aprendendo? Você tá se concentrando? Você tá estudando direitinho? Você tá dando o seu melhor? É isso que vai fazer a diferença. E aí, mais uma vez, não importa quantas horas você gostaria. O que importa é você estar dando o seu melhor. Eu normalmente de manhã... eu sempre filmo, né, o dia amanhecendo, eu fazendo o meu café. Tem dias que, nem agora que a gente mudou a estação, não tá nem dia, né, tá noite que eu tô acordando. Hoje não, porque hoje era meu dia de descanso, da atividade física, mas eu sempre ponho ali de cara pra vocês, se vocês olharem os stories, eu sempre ponho uma enquete ali. Como é que vai ser o seu dia? Hoje o que você vai ser? E se eu não me engano foi hoje, uma das opções era dar o meu melhor. E essa tem que ser uma preocupação constante sua. O olhar dos seus estudos não é o olhar que normalmente vocês trazem. Vocês normalmente trazem o olhar do eu tenho que fazer mais, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que ser mais comprometido, eu tenho que estudar mais horas, eu tenho que fazer mais questões, eu tenho que ler mais páginas, eu tenho que ser mais rápido, eu tenho que ver mais videoaulas. Não é esse o olhar que você tem que trazer. O olhar que você tem que trazer é o que eu posso fazer para dar o meu melhor. Qual é o melhor que eu posso dar hoje? Quando a gente foca em dar o nosso melhor, a gente tira essa visão e a gente tira esse peso, essa cobrança da excelência. Uma excelência que na verdade não existe. Uma excelência que é meio que ilusória, criada pela sua mente, né? Até porque o que é excelência para você não é excelência para mim, não é excelência para o outro. Então a gente precisa tirar, é mais um daqueles mitos que eu falei pra vocês, a gente precisa tirar essas coisas da nossa frente e parar e pensar, cara, hoje a minha preocupação não tem que ser ler mais rápido o PDF, ler mais páginas, fazer mais questões. A minha meta tem que ser dar o meu melhor. E se a minha meta de estudo é estudar 6 horas, mas hoje, por qual seja o motivo, eu tô muito cansada, eu tô muito desanimada, eu tô muito desatenta, eu só tô conseguindo estudar 3 horas, eu só vou conseguir, ou acontecer algum imprevisto, eu tenho que ir ao médico, e eu só vou conseguir estudar 2 horas, 4 horas dessas 6 horas, tudo bem, mas deixa eu aproveitar essas 2, 3, 4 horas da melhor forma possível. Deixa eu dar o meu melhor nesse momento. Deixa eu ter a melhor qualidade possível no momento que eu tô fazendo. Porque afinal das contas você já tá tendo o trabalho de fazer. E é muito pior e muito mais sacrificante a gente ficar nesse movimento de eu tenho que estudar, senta na mesa e fica, ai meu Deus, eu tenho que começar e vai, e quer e não consegue ir, né? Fica nesse vai, não vai. É muito mais difícil, é muito mais demorado, é muito mais frustrante do que simplesmente você virar e falar assim, beleza, vamos acabar isso aqui logo? Já que eu só tenho 2 horas pra estudar, é melhor estudar 2 horas do que não fazer nada, né? Eu fiz até um post foi essa semana, que eu botei assim, o dia que você estuda 2 horas, eu não lembro exatamente como é que era o post, mas a ideia é o seguinte, o dia que você estuda menos horas do que o seu planejado, do que o seu programado, é um bom dia de estudos em comparação ao dia que você não estudou nada. Então, se a sua meta são 6 horas diárias, mas a sua capacidade hoje, no dia de hoje, é estudar 2 horas, se você foi no seu máximo e conseguiu 2 horas, tudo bem. Esse 2 horas já foi melhor do que o dia que você não fez nada. Então, a gente precisa também tirar mais um desses mitos da nossa frente, da nossa mente, de que
só é um bom dia de estudos, só valeu a pena, só deu certo, eu só aprendi, eu só fui uma boa concurseira que cumpri com os meus objetivos, com as minhas obrigações, se eu bati 100% da minha meta, tá? A gente precisa aprender a reconhecer também as vitórias que não são tão grandes, as vitórias menores, porque às vezes o fato de você ter se colocado hoje, se esforçado para fazer 2 horas, foi um movimento muito grande. Talvez numa quantidade menor, num outro cenário, você não teria estudado nada no dia de hoje, mas hoje você se dedicou, você se esforçou. E isso é diferente de se conformar em fazer pouco, tá? Deixa eu só tomar mais o restinho do meu café, porque senão vai ficar gelado, já tá frio. Já tá horrível de frio, mas pelo menos não fica gelado de vez. Oi, Jeane, obrigada. Obrigada pelos parabéns. E aí a gente precisa tirar essa cobrança de que só um dia perfeito é bom e que principalmente, eu até esqueci o que ia falar, e que principalmente tirar essa ideia de que só quando é 100% dá certo, só quando é 100% eu vou conseguir. Se você perceber, daqui a pouco a minha linha de raciocínio volta, mas eu vou falando enquanto isso. Se você percebe... lembrei, eu tava falando sobre excelência. Não é você olhar e reconhecer o esforço que você fez hoje, mesmo que a quantidade de horas e mesmo que a sua meta tenha sido menor, né? Hoje você atingiu uma meta menor do que seria a sua meta programada, né? A quantidade de horas que você estudou ou quantidade de questões que você fez foi menor do que a que você programou. É diferente você olhar pra isso e falar assim, poxa, mas que bom que eu fiz. Que bom que eu pelo menos estudei 2 horas do que não fiz absolutamente nada. Isso não significa conformismo. Do seguinte sentido, eu até poderia 6, mas vou fazer 2, porque, é melhor fazer 2 do que não fazer nada, né? São raciocínios diferentes. A gente está trabalhando com dar o nosso melhor. O melhor que eu posso, o melhor que eu consigo hoje, reorganizando a minha vida, reorganizando as minhas emoções, é estudar 2, 3 horas. É diferente de você virar e falar assim, olha, eu até conseguiria mais, mas tô com uma preguicinha, não vou fazer não. É melhor estudar aqui essas 2 horas, é melhor eu ler essas 10 páginas do que não ler nada. E você tá, às vezes, batendo metas que poderiam ser aumentadas. Eu sempre estudo 4 horas. Eu até poderia botar para 5. Até teria condições de ajeitar meu cronograma e botar para 4 horas e meia. Mas deixa, né? Já tô batendo, deixa. Pelo menos eu tô batendo sempre. É diferente. Obrigada, Ana. Obrigada. Então, é importante a gente sempre trazer esse olhar. Entender que, sim, ok... tá tudo bem você não conseguir dar o seu melhor sempre. Tá tudo bem você não conseguir ser 100% o tempo inteiro. Esse é o normal. Tem dias que eu também não tô 100%. Tem dias que eu não tô conseguindo dar o meu melhor. Por exemplo, na terça-feira era pra eu ter feito live. Só que a minha rotina não permitiu que eu fizesse a live na terça-feira, porque eu tava organizando uma coisa que eu vou contar pra vocês agora, daqui a pouquinho, que muita gente já tá sabendo. Mas eu fiz o meu melhor não era fazer live, mas eu fui cumprir e fiz as outras coisas que eu precisava, fiz os meus atendimentos, fiz tudo que eu precisava de outros compromissos. Então, é saber que, ok, eu simplesmente peguei a minha realidade de hoje e adaptei. E tá tudo bem se alguma coisa ficou de fora. Se há possibilidade de complementação, de compensação num outro momento, beleza, eu compenso no outro momento. Mas se não há a possibilidade de compensar, não compensa. Muita gente fala assim, quando eu não estudo, o que eu faço? Como é que eu faço pra compensar as horas perdidas? Gente, em regra, a gente não compensa. Porque vamos pensar assim, numa meta bonitinha que você construiu. Você construiu uma meta certinha, em que a sua possibilidade, a sua meta de estudo já é o máximo de horas que você consegue e pode estudar. Então, se eu falo que, digamos, você tem uma meta de estudo de 4 horas... Normalmente você bate essa meta, e aí hoje você teve um médico, tá? E aí por um acaso você não conseguiu estudar as suas 4 horas, porque o médico era bem no horário dos estudos. Você tentou de tudo e não conseguiu. Quer dizer que amanhã você vai estudar 4 horas de sexta, mais 4 horas de quinta? Não.
Você nem tem as 8 horas disponíveis, você só tem 4. Ah, então eu faço as horas de quinta, não faço a de sexta? Não. Se está na sexta-feira, você vai bater a meta de sexta. Ah, mas eu posso fazer meia hora por dia a mais todos os dias para até chegar às 4 horas e compensar aquele diazinho que eu não estudei? Em regra, não. Porque você já tá trabalhando com o máximo que você pode. Por quê? Ah, Débora, meia hora. Às vezes meia hora é tranquilo. E se você perceber que você sempre consegue fazer meia horinha a mais, é porque, na verdade, a sua meta precisa ser aumentada. Ou então, você pode até em um dia conseguir, 2 dias conseguir fazer essa meia horinha extra, mas no terceiro dia vira um desgaste muito grande, vira um cansaço, vira uma vontade maior de procrastinar, porque você está trabalhando que eu tô dizendo estudos, né? Você está indo além do que você tem até mesmo de condicionamento físico, mental naquele momento, porque é condicionamento. Quanto mais você faz, mais treinado você fica para você conseguir fazer mais. Né? Então, se você está normalmente estudando 4 horas e batendo a meta, você está acostumado com aquelas 4 horas. E fazer meia hora a mais faz diferença. Pensa em atividade física. Se você está acostumado a fazer, sei lá, eu corro 5 quilômetros. Fazer que nem eu faço. Faço 5 quilômetros. Ah, vou fazer só mais um. Peraí, mas se eu pensar, ó, eu corro mais ou menos 1 quilômetro em 6 minutos, 6 e pouquinho. Ah, são só 6 minutos. Não, mas esses 6 minutos pode me trazer um desgaste hoje que amanhã eu não tô pronta. Então, depende. E o que eu falo é, se você sempre consegue fazer a mais do que o seu horário, que normalmente não é a dificuldade de vocês, a dificuldade é conseguir bater o horário, né? Mas se normalmente você consegue fazer a mais, é porque você já tá precisando aumentar a sua meta tá pequena. E Débora, como é que eu faço se eu nunca consigo? Aqui para encerrar a nossa live, se vocês tiverem até alguma pergunta, mandem, tá? Mas já encerrando aqui, e como é que eu faço quando eu nunca consigo bater a minha meta de estudos? Diminua a sua meta. É porque a sua meta ou está grande demais, tá? Ai, Débora, mas são só 3 horas. Ué, mas tá grande. Hoje 3 horas para você é difícil. Porque não necessariamente tá grande fisicamente. Você até conseguiria ficar 3 horas estudando. Também considerando que a gente tem intervalos durante essas 3 horas, né? Não são 3 horas líquidas. Mas, às vezes, sei lá, você tá passando por questões emocionais, que você tá mais abalada e que você tá precisando de, não sei, descansar um pouco mais, desenvolver mais a sua inteligência emocional, ou você hoje não tá conseguindo estudar absolutamente nada, então você não bate meta porque você não estuda nada. Então, fique atento. Inclusive para você que tá perdido, tá desanimado, vive procrastinando, não sabe como estudar, vive perdido na forma de revisar, se a forma que você está estudando está dando efeito, não está dando efeito, tem uma ótima notícia, que daqui a 2 semanas, a partir do dia 19 de abril, do dia 19 ao dia 23 de abril, nós vamos ter o curso gratuito, a 4ª edição do curso gratuito, Seu Nome no Diário Oficial. É um curso são 5 aulas gratuitas, aprofundadas, que eu dou para vocês, ensinando os principais passos para que você acelere a sua aprovação. E lembrando sempre, que eu já deixo isso sempre muito claro, ao final da 4ª aula, eu abro também inscrições para o meu curso GPS do Concurseiro, que também está na 4ª turma. É um curso totalmente voltado para desenvolver inteligência emocional e técnica de estudo. É o meu curso mais completo, que tem também mentorias ao vivo para você tirar dúvidas. Beleza? Para você se inscrever no curso gratuito, Seu Nome no Diário Oficial, o link vai entrar na bio agorinha, acabando a live. Já entra lá, clica, se cadastra e vem a partir do dia 19 ao dia 23 de abril, sempre às 19 horas, tá? As aulas não têm reprise, mas farão toda a diferença nos seus estudos. Eu duvido que você entre a mesma pessoa, quer dizer, você saia a mesma pessoa que você entrou no dia 19, depois desse curso gratuito. Tá bom, gente? Espero vocês, então, a partir do dia 19, o link tá na bio, mas semana que vem a gente ainda tem live normal, terça e quinta, ok? Vou abrir caixinha de pergunta também, hoje nos stories. Vocês podem me mandar dúvidas e dificuldades por lá, que aí eu ajudo vocês. Tá bom, gente? Um grande beijo. Tchau!